De manhã eu tratei de um assunto que é difícil, muito difícil, a ira de Deus. E o que eu vou tratar agora também não é fácil. Pela graça de Deus e eventualmente ouvindo alguém, algum falso profeta, e a minha tendência é ir por esse caminho de questionar a Deus, eu tenho aprendido que eu não devo fazer isso. Eu não posso questionar a Deus. Eu devo me submeter à sua palavra, ainda que muitas vezes eu não entenda. Mas, como eu disse pela manhã, é difícil tratar de alguns assuntos, de algumas verdades que a Escritura apresenta. Eu não creio que o texto que nós vamos examinar se refira somente àqueles que abandonam, que abandonam o convívio da igreja. Eu creio que há pessoas do tipo caminho, do tipo pedras, do tipo espinhos, no meio da terra boa. E eu queria que você considerasse isso. Você fizesse esse exame, examinasse e considerasse o que Paulo diz. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5. Lembra, Paulo está falando isso para uma igreja. Ele não está falando isso, ele não está pregando num lugar aberto, ele está falando para pessoas que professavam a Cristo. E isso era para aqueles que estavam na igreja de Corinto, isso é para nós. Você e eu precisamos fazer esse exame. Examinai, portanto, a vós mesmos, a fim de verificar se estáis realmente na fé. Provai a vós mesmos, ou não percebeis que Jesus Cristo está em vós, a não ser que já estejais reprovados. Eu e você, não interessa quanto tempo você está participando, você está ouvindo, não interessa, eu e você precisamos fazer esse exame. O maior e mais terrível dos enganos não é alguém que esteja no satanismo, não é alguém que esteja no paganismo. O maior e mais terrível dos enganos não é alguém que está na falsa religião, mas é alguém que dia após dia, domingo após domingo, ouve a verdade, professa crer, mas nunca creu, nunca foi regenerado. Você e eu precisamos fazer esse exame. E o tema da nossa reflexão é: 75% dos que ouvem o Evangelho vão rejeitá-lo. E a questão primeira que eu espero que você faça é: mas de onde é que você tirou esse percentual? Você está inventando isso? E a gente vai ver de onde vem. Ninguém sabe eu estava conversando hoje com os irmãos do presbitério, ninguém sabe com absoluta certeza quais são ou quem são todos os que verdadeiramente creram e receberam o Evangelho. Eu não sei de todos que são membros da comunidade, por exemplo. Só Deus sabe. É claro que isso não significa que, se você professa, que eu e você não possamos ter convicção da nossa salvação. Eu tenho convicção da minha salvação em Cristo. Eu creio que um dia eu fui convertido, alcançado pela graça. Mas o fato é que somente Deus sabe plenamente quem são. O único que eu conheço a fundo entre aspas, e que sei no que eu creio, sou eu. Mas eu ainda tenho, e eu já conversei com alguns irmãos, às vezes a gente
será que isso faz parte da realidade do novo da nova criatura? O que a palavra diz é que naturalmente o meu e o seu coração são o quê? Desesperadamente corruptos. O nosso coração é enganoso. Mas nós tínhamos um coração de pedra, agora recebemos um coração de carne. Será que esse coração corrupto e enganoso ainda é parte da realidade da nova criatura? Ele não é plenamente, mas ainda nós trazemos isso, resquícios disso. Então, eu só vou ter certeza absoluta, hoje eu creio, eu confesso, eu creio, tenho certeza. Mas enquanto eu estou vivo, até hoje eu tenho. Quantos, e eu conheci algumas pessoas, pareciam muito crer no Evangelho, confessavam, e depois de um tempo, rejeitaram. Confessavam a palavra, que criam no Evangelho, que criam no que Cristo havia feito, que elas diziam crer, mas abandonaram. Há pessoas, inclusive aqui, que professam crer, e até onde é possível ver, lembra, da nossa perspectiva, eu creio que todos aqueles que vêm e confessam para nós, por exemplo, quando nós vamos no batismo, nós procuramos conversar individualmente com cada pessoa que vai ser batizada, e ouvimos dessa pessoa, não, eu creio no que Cristo fez, eu me arrependi dos meus pecados. Eu tenho que partir do princípio de que essa pessoa creu. E aí nós vamos ver e procurar ver, pela graça de Deus, mudança na vida daquela pessoa. Mas há pessoas, inclusive dentre essas, que algumas, não, eu creio que ele é meu irmão, mas essa pessoa eu não sei. Eu não sei. E eventualmente nós conversamos, eu não sei. Eu espero que sim. E há aqueles que, como o Alexandre trouxe na semana passada, aqueles que professam e vivem na prática do pecado. Esses que vivem na prática do pecado, eles, até onde a gente consegue ver, lembra a nossa limitação, eles não fazem parte da igreja, não são membros. Como pastor, eu lido com esse dilema quase que diariamente. Hoje mesmo eu conversava com o irmão pela manhã, e vendo algumas práticas de alguém que professa, mas aqui não tem nada a ver com a vida cristã. Aquilo é como o Jamilson leu, um reflexo de amor ao mundo. Mas no fim eu preciso e opto, entre aspas, por um olhar de misericórdia. Mesmo porque eu preciso que o Senhor e os que eu creio serem irmãos em Cristo tenham esse olhar de misericórdia para comigo. O fato é que só Cristo vê coração. E há exemplos na Bíblia de que nem mesmo aqueles homens que andaram com o Senhor sabiam a realidade de todos ali. Nenhum dos 11 sabia que Judas nunca foi convertido. Eles conviveram diariamente com Judas. O único que sabia era Jesus. Os outros 11 não sabiam que ele era filho da perdição. Ele nunca creu. Quando Jesus conta a parábola do joio e do trigo, e ele fala dos servos, os servos, ele fala do joio e do trigo, do joio no meio do trigo, o joio são os que não creem, o trigo são os que creem, e os servos falam, o senhor quer que a gente arranque o joio? E o dono do plantio fala assim, não, porque você pode tirar trigo no meio. Quando você colheu o joio, você pode arrancar trigo. Jesus disse que muitos são chamados
poucos são os escolhidos. E dentre esses poucos escolhidos, há os que professam. Milhares ouviram e viram o que Jesus disse e fez em Jerusalém, mas em Atos capítulo 2, que eles estão no cenáculo esperando a vinda do Espírito Santo, quem lembra quantas pessoas tinha lá? Quem lembra? 120. Jerusalém, milhares ouviram o que Jesus fez, falou e fez, mas só tinha 120 esperando a promessa que Jesus havia feito. O apóstolo Paulo, um momento, ele elogia Demas. Eu estou falando de mesmo aqueles homens de Deus, não sabiam quem era quem. O apóstolo Paulo, em um momento, elogia Demas, fala que ele era importante. Depois, para falar que Demas abandonou ele, amando o presente século. O mundo. João fala que daqueles que estavam no nosso meio, mas saíram. E uma das perguntas que mais me intriga, o próprio Senhor Jesus, Lucas 18:8, ele diz: quando vier o Filho do Homem, vai haver fé na terra. Ele está falando, vai haver pessoas que realmente creem em mim. Então, por isso, diante dessas questões, é que eu e você precisamos fazer essa reflexão. Esses e outros textos indicam um percentual muito pequeno daqueles que realmente creem no Evangelho. Mas, novamente, só Deus vê o coração. Mas lembre, Paulo está dizendo para eu e você fazermos um exame. Eu não posso ver os outros, mas eu posso fazer esse exame diante de Deus. Mas esses 75%, de onde vem esse número aí que você tirou? E vem dos textos que nós vamos ver. É verdade, Jesus não está ali definindo um percentual. Mas que ele mostra que é uma minoria, me parece muito claro. Outros dois dados importantes do texto que nós vamos ver é que Jesus fala só dos que ouviram. E aqui é importante. Jesus está falando de um grupo de 4 grupos de pessoas que ouviram o Evangelho. Ele não está falando do mundo. Ele não está falando de gente que ouve teologia da prosperidade, confissão positiva, profetada. Ele está falando de pessoas que ouviram o Evangelho. Todos os demais já estão perdidos, Romanos capítulos 1 e 2. E quem ouve uma falsa religião? Está perdido já, Romanos capítulos 1 e 2. Falsas religiões estão perdidos. Jesus não está tratando ali com pessoas que ouvem falso ensino. Ele está falando de alguém que prega o Evangelho. E ele é o maior pregador do Evangelho. O ponto central do texto é para que eu e vocês nos examinemos para ver se nós realmente cremos no Evangelho. Para nós nos localizarmos, Jesus está em uma de suas várias pregações. Mateus capítulo 11, versículo 1, diz que ele estava nas cidades dos discípulos. E Mateus capítulo 13 diz que ele pregou para grandes multidões. E aí então nós entramos no texto de Mateus capítulo 13, versos 1 a 9. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas. E dizia, e aí ele então começa uma parábola: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte da semente, obviamente, caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram.
Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa expressão de Jesus é falando, em outras palavras, assim, o que eu tenho para dizer é muito sério. Não deixe de prestar atenção no que eu tenho para dizer. Nós vamos ver Jesus explicando, aliás, as melhores parábolas, né? Todas as parábolas advindas do Senhor são maravilhosas, mas as melhores para nós são as que Ele mesmo explica, nem todas elas Ele explica, e aí a gente acaba eventualmente incorrendo em alguns erros, mas essa Ele vai explicar. Jesus contou algumas parábolas. Parábolas eram pequenas histórias. Existe ainda o conceito de história com E? Tem? A ideia de história é real. I-H-I, história. Eu estou perguntando para a professora aqui, porque a palavra não é mais tão utilizada. Não, né? Mas Jesus contava algumas pequenas histórias que ele inventava. Eram pequenas histórias inventadas, mas que apontavam para a realidade espiritual e de vida. Dos versos, nós lemos do verso 1 a verso 9. Dos versos 10 a 17, o Senhor vai explicar só para os discípulos, porque ele contava parábolas. E a resposta de Jesus é um problema para aqueles que defendem o conceito do livre-arbítrio. Por quê? Porque Jesus disse para os seus discípulos, ele falou a parábola para todo mundo, agora ele vai explicar só para os discípulos. Ou seja, não era para explicar para todo mundo. E ele vai dizer no versículo 11, por que os discípulos disseram, mas por que o Senhor fala para parábolas para a multidão? E Jesus disse, os mistérios do reino dos céus são concedidos somente a vocês. Por que, Senhor? Porque eu quero assim. Jesus cita inclusive o profeta Isaías. É verdade. E falamos um pouco sobre isso pela manhã e novamente. Soberania e responsabilidade. É verdade que Jesus vai dizer no versículo 15, o coração desse povo, daquele povo está endurecido e de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Sim, eles não querem. Eles estavam lá. Por que a multidão estava lá? Porque tinha pão, tinha peixe, tinha cura. Quando Jesus começa a falar da morte, o que acontece? Vão embora. O povo vai embora. É assim hoje. O problema é que hoje tem promessa de pão, de cura e de peixe, e não se cumpre. Mas lá tinha, e Jesus fazia, e as multidões seguiam. Quando Jesus endureceu o discurso, eles vão embora. E até que Jesus pergunta, vocês não querem ir também? E aquele Pedro que a gente está vendo, aquele homem maravilhoso, falho, falou, Senhor, para quem que a gente vai? Eu não vou para nenhum lugar não, eu só quero o Senhor. Pedro, aquele que errou. Mas que a verdade é que ele falou que só ele tem as palavras de vida eterna, só Cristo tem. É verdade então que o Senhor, os mistérios do reino, ele revela só para os seus. E os que rejeitam? Os que não são salvos não são salvos porque rejeitam. Agora, não nos esqueçamos, nós rejeitávamos. Nós cremos hoje, se nós cremos, é porque nos foi concedido. Jesus falou assim, a vocês foi concedido. Agora, o alvo não é falar de soberania, mas para mostrar por que 75% rejeita. 75%, vocês entenderam? Eu espero. Jesus então vai explicar o que ele quis dizer com essa pequena história. Ele vai explicar cada um dos elementos ali. Versículos 18 a 23. Atendei, lembra, ele vem agora, ele explica, Senhor, por que o Senhor fala? Aí ele fala, Senhor, explica-nos a parábola. E aí ele vai explicar para eles e para nós, hoje temos o privilégio de ouvir. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. Preste atenção no que eu quis dizer, Jesus está falando. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este
é o que foi semeado à beira do caminho. Primeiro terreno. O que foi semeado em solo rochoso entre pedras, segundo terreno, esse é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, o terceiro terreno. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas, e aí eu acrescento, aí não está em Mateus, mas está em Lucas, é uma parábola, lembra que os evangelistas contam, e às vezes há um ênfase em um outro ponto, Lucas acrescenta os prazeres dessa vida, Lucas 8,14, que os prazeres dessa vida está no terreno de espinhos, sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. De onde você tirou esse percentual? Está aí na imagem. Os terrenos onde o evangelho é pregado. Minha conta está certa, né? Está certo? Então tá bom. Essa parábola também está em Lucas 8, Marcos 4. O que está claro ali, e o Senhor explica, é que ele começa com o semeador. O semeador é o próprio Senhor. Mas é também, nós podemos trazer, para todo aquele que prega o Evangelho. A semente é a palavra. E aí não há dúvidas de que, se ele está falando dele mesmo, é a verdadeira palavra. É o verdadeiro Evangelho, não está falando de falso. Lembra? Mas uma das coisas que a gente ouve, mas não tem aquela verdade que a gente não pode falar se estão pregando o Evangelho por aí por interesses outros que não sejam a pregação? Sim, nós não devemos falar. O problema é que muitos desses não estão mais pregando o Evangelho faz muito tempo. Teologia da prosperidade não tem nada a ver com o Evangelho. Confissão positiva não tem nada a ver com o Evangelho. Profetadas, supostas revelações não tem nada a ver com o Evangelho. Jesus está falando daqueles que pregam verdadeiramente a palavra, o Evangelho. E a referência maior é Ele próprio. Então, o pregador lança a verdadeira palavra, o Evangelho. E os terrenos, o caminho, as rochas, espinhos e boa terra, são tipos de pessoas que ouvem o Evangelho. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Lembra que Jesus falou? Ele falou há 2000 anos, está falando agora. O irmão John Gill, ele comentando, ele diz assim, não apenas externamente, não ouça apenas, estou ouvindo, eu estou lá para contar ponto, porque eu tenho que ir de vez em quando lá para ouvir, mas internamente. Aquele que tem ouvidos para ouvir, de modo a entender, faça uso deles, considere seriamente e atenda diligentemente ao uso da importância dessa parábola. Lembra, você precisa ouvir. Não é o outro. Eu gostaria que não. O outro nós oramos por ele, nós oramos há pouco. Agora eu e vocês precisamos ouvir. E às vezes, daqui da frente, quantas vezes eu não vejo pessoas e olho e a fisionomia daquela pessoa não está nem aí para o que ela está ouvindo. Eu já vi gente aqui nesse lugar dando risada de pregação. Vi pessoas, um suposto casal, vivendo no pecado e sendo confrontado, e o homem que estava vivendo no adultério com aquela mulher estava dando risada da pregação. Não é esse ouvir. O Senhor vai explicar então cada um desses pontos. Primeiro terreno. A todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, o que é esse primeiro terreno? Vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Veja, essas pessoas ouvem a palavra, ouvem o Evangelho,
Novamente, elas não estão ouvindo um outro evangelho, mas o verdadeiro evangelho. No caso, pregado pelo próprio Senhor. Mas elas não compreendem. Elas não entendem. Como o irmão John Gill disse, e o irmão Jonathan Edwards, as suas afeições não são tocadas, não são impactadas, não há mudança. Ela ouve, Quantas vezes eu falava para a pessoa, é a graça de Deus, o evangelho da graça. Aí a pessoa acaba, é verdade, a gente tem que fazer. Ela não entende. Ela ouviu o evangelho, mas ela não entende. Lembre, aqui nós estamos vendo que o Senhor Jesus, a palavra é lançada, a pessoa não compreende, a palavra é semeada no coração, ou seja, aquela pessoa realmente ouviu o evangelho, só que vem um maligno e tira, então a culpa é de Satanás. A culpa é de Satanás. Não, a culpa é de Satanás desde Adão e Eva. O inimigo age, é claro que ele age, mas em nenhum momento, eu e vocês que às vezes damos voz ou ouvidos para o inimigo, nós não somos mais responsáveis, não mais responsáveis porque a culpa é de Satanás. Em nenhum momento você vai encontrar isso na Bíblia. Qualquer um que dá ouvidos ao diabo está fazendo isso e é responsável. Eles são responsáveis. E por elas mesmo não darem importância, o diabo tira. Paulo fala exatamente o mesmo, 2 Coríntios, capítulo 4, versos 3 a 4. O apóstolo Paulo vai falar isso. Novamente, ele está falando lá para a igreja de Corinto, né? Outra coisa importante, irmãos, quando uma carta era enviada, ele falava, era enviada com um alvo. Os cristãos naquela cidade, os cristãos que se reuniam numa casa, sim, mas os cristãos. Nem todo mundo que se reunia lá era realmente cristão. Não era naquela época, não é hoje. Agora, novamente, eu e você não tem nada a ver com os outros. Eu e vocês temos que fazer o exame à luz da palavra, se eu sou realmente convertido. Olha o que Paulo diz. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Exatamente o que Jesus falou daquele povo que ele não revelou. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Sim, as pessoas não entendem porque elas foram cegas pelo diabo, mas isso não significa que elas não sejam responsáveis. Ah, mas eu não entendo isso. Não é, eu e você não tem que entender, nós temos que crer no que a palavra de Deus diz. Esses são os primeiros 25%. As pessoas não creram no evangelho. Segundo grupo. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe com alegria. Creram. Nasceu de novo. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. E nem chegando a angústia ou perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O meu pai tem propriedade agrícola e quando ia plantar, às vezes o lugar não tem muita pedra, nem passa por lá porque não vai dar nada. Lugar totalmente cheio de pedras. Então você vê, às vezes tem uma plantação lá e tem um lugar lá que não tem nada. Ué, por que será? Chega lá, está cheio de pedra. Essas pessoas também ouvem a palavra. Essas pessoas também ouvem o evangelho. Agora há uma diferença aqui do caminho. No caminho elas não recebem, mas aqui elas recebem. De alguma forma essas pessoas entendem. Mas a palavra não está enraizada. Eles ouvem, eles recebem, eles entendem. Mas aí, algo acontece com esse grupo de pessoas.
e que Jesus disse: as perseguições vão vir. De um mundo que odeia a Cristo. O mundo que odeia a Cristo, Jesus falou assim: perseguiram vocês? Pois é, porque vocês são meus. Vem a perseguição e elas abandonam. A expressão escandalizo no grego, a palavra escandalizo, o verbo, na NVT está dizendo, eles desanimam, na NVI abandonam. Essas pessoas, por causa da perseguição, elas acabam abandonando. Elas ouviram de Jesus, ouviram do Evangelho, mas elas acabam abandonando. Desde o início da igreja, sempre foi assim. Hoje nós temos em países comunistas e muçulmanos, nós estávamos falando de irmãos que estão pregando a palavra lá, muitos acabam sofrendo, e o que aconteceu no início, acontece hoje, muitos abandonam, ouvem. Eu nunca esqueço, na época, eu estava morando nos Estados Unidos, e aí alguém que eu conhecia, muito próximo a nós, ela ligou, mandou uma mensagem, ela ligou, falou assim: Marco, encontrei Jesus. E eu fiquei surpreso, fiquei muito feliz. Passado algum tempo, ela estava num relacionamento e essa pessoa, depois eu vim para cá, e uma vez eu fui visitá-los, e aí estava conversando com ela tinha casado com um homem, não era cristão, e ele proibia ela de ler a Bíblia. Anos depois, ela abandonou totalmente, não quer mais nem saber de palavra. É claro que na nossa realidade isso é perseguição, isso não é nada perto do que acontece em países islâmicos e comunistas. Mas o fato é que há muitos que eles ouvem, eles entendem, mas a hora que vem as dificuldades, as tribulações, as perseguições, elas abandonam, nunca creram. E hoje eu creio, aliás, o texto que você me mandou, Anderson, do reverendo Hernandes, uma percepção que eu achei muito interessante. Ele fala do anticristo, a manifestação do anticristo, e um dos sinais da manifestação do anticristo, 2 Tessalonicenses capítulo 2, Paulo diz assim que virá a apostasia. A apostasia é o abandono da fé. E uma das formas, a interpretação do reverendo Hernandes, que eu acho que vale pensar, especialmente no nosso momento, a apostasia, uma das formas dela é abandonar as verdades da Escritura. Em nome de um amor que nós tratamos hoje, abandonando fundamentos da Escritura em relação, por exemplo, à sexualidade. Um dos meios que eu creio que vai vir a perseguição no Ocidente, diferentemente do Oriente, é por causa da pauta LGBT. E aí nós vamos ver quem crê mesmo. O reverendo Augusto Nicodemos, há uns 15 anos, disse assim: preparem-se, pastores, nós vamos ser presos. 15 anos, mais ou menos. Por causa de um discurso de ódio. 50%. E agora, 50%. Terceiro terreno. O que foi semeado entre espinhos, as pessoas que Jesus chama de espinhos, é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas e os prazeres dessa vida sufocam a palavra e fica infrutífera. Parece-me que essas pessoas são as que mais nós vemos. Essas pessoas são as que, inclusive, estão no meio da igreja. Tem muita gente assim. Você tem que fazer uma pergunta se você não é um desses. Mais uma vez, elas ouvem a palavra, lembra? Todas essas pessoas ouviram o Evangelho. Elas começam, muda de religião, inclusive muda de religião. Eu mudei de religião. Professam, são batizadas, mas aí vem, tem que trabalhar, né? Trabalhar. Sim, tem que trabalhar. A palavra diz, inclusive, que quem não trabalhar não cobra.
Mas até quando isso domina a sua vida e é a prioridade absoluta na sua vida? Tem que ganhar dinheiro. Tem que ganhar muito dinheiro agora. Tem que pagar as contas. Tem que estudar. Mas você está falando o contrário? É claro que não, tudo isso é lícito. Mas até onde isso domina a minha e a sua vida? Até onde isso está em primeiro lugar? Porque não deve estar. Sim, tudo é lícito. Mas até onde deve? Porque o que ele está falando? Os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas. Bom, ainda bem que eu não tenho problema com isso, né? Fascinação da riqueza, eu não sou rico, mas a palavra diz que aqueles que querem ficar ricos caem em tentação e laço. Eu aprendi com o irmão Frank Brito que Paulo está falando especificamente dos falsos profetas. Mas é verdade para qualquer um que professa a Cristo e que vê as oportunidades que Deus manda. Deus está mandando a oportunidade, eu tenho que... Mas a igreja, irmão, e a igreja, a palavra, não, agora eu tenho que aproveitar. Deus está me abençoando. Deus está abençoando, está aprovando. Aí então vem, e aí por isso que eu quis trazer Lucas. Lucas fala dos prazeres da vida. A palavra prazer vem do grego hedone, de hedonismo. Hedonismo é a doutrina ética e filosófica que defende a busca do prazer como finalidade última da vida. E aí, prazer, você pode pensar em um monte de coisa. Vive em função daquilo. Inclusive o prazer de ganhar dinheiro. Eu conheço pessoas que amam dinheiro. E tem bastante dinheiro e amam dinheiro. Amam dinheiro mais que qualquer coisa. Que briga com família, mesmo tendo muito dinheiro, porque amam o dinheiro. Isso é prazer. Isso é a realidade da vida. Hedonismo os prazeres dessa vida podem se manifestar no sexo, de pessoas que confessavam, professavam a Cristo e um dia conheceram uma outra pessoa, eram casados, se apaixonaram. Mas a palavra diz que isso é pecado. Abandonaram tudo. Foram vivendo a prática do pecado. Confessavam, cresceram no meio da igreja, ouviram o evangelho e abandonaram. Embriaguez, sucesso, conhecimento, aceitação. Prazer da vida pode ser tudo isso. Eu já vi pessoas que optaram então por essas realidades de ganhar dinheiro, de alguém que, por exemplo, alguém que ouvia a palavra, assim, não, agora eu preciso ganhar, e abandonou plenamente, abandonou tudo que confessava. Que se destaca em uma área e aí vai viver em função daquilo. O escritor aos Hebreus, ele chama isso de escolha pelo prazer momentâneo do pecado, Hebreus capítulo 11, versículos 24 a 25. O escritor aos Hebreus está falando no capítulo 11 daqueles homens que amaram mais a Deus, a Cristo, do que qualquer coisa. Muitos deles sofreram por amor ao Senhor. Mas algo que ele fala aqui e que é uma grande verdade, porque a ideia de que o prazer é algo ruim, não, o pecado é algo ruim, não. O pecado tem um prazer, só que ele é momentâneo, ele é transitório e ele leva à morte. Hebreus capítulo 11, versos 24 e 25. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Moisés podia ter tudo. Lembra? Ele era neto do homem mais poderoso do mundo. Mas ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, momentâneos. E há muitas pessoas que professam a Cristo e que fazem um caminho inverso. Não, eu quero viver, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ter muito dinheiro, eu quero viver esse prazer agora momentâneo na minha sexualidade, na minha paixão, seja lá o que for, do sucesso que eu estou agora conseguindo. O que é isso? Jesus vai responder o que é isso, João capítulo 3, verso 19. João 3, 19, depois de anunciar o evangelho,
Jesus vai falar, mas por que as pessoas não recebem o Evangelho? Eu e você, se recebemos o Evangelho e cremos verdadeiramente no Evangelho, foi só pela graça, amor e misericórdia soberanas dele. E se Deus não tivesse feito isso, nós seríamos esse. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Esses são os 3 terrenos. Cada um, com a sua área, ama mais o mundo do que a Cristo. Paulo, ao tratar do anticristo, que eu citei, mostra que pessoas ouviram a verdade, mas a rejeitaram, preferindo os seus pecados. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 9 a 10. Me fascina isso, porque Paulo está falando do aparecimento do iníquo. O iníquo ali, há uma divergência entre irmãos na escatologia, mas todo mundo ali sabe que Paulo está falando do anticristo. Esse anticristo vai enganar muitos da igreja, porque ele vai fazer sinais e prodígios da mentira. Hoje, com pessoa que não faz sinal e prodígio, coisa nenhuma, e um monte de gente segue. Imagina quando vier alguém fazendo, e vai fazer. Mas o ponto que Paulo diz é por que essas pessoas optam pela mentira e não pela verdade. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira e com todo o engano da injustiça. Ele vai enganar quem? Aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Eles ouviram a verdade, mas a rejeitaram. Então aqui a gente pode colocar nesses terrenos os que dão ouvidos a falsos ensinos, falsos profetas. Irmãos, todos esses 3 aqui ouviram a palavra. Todos eles ouviram a palavra. Eles não são ateus, eles não são pagãos, eles não são participantes de outras religiões. Muitos desses podem ficar anos no meio da igreja, mas nunca foram verdadeiramente regenerados, convertidos, nasceram de novo. Esse é o pior de todos os cenários. É ouvir o Evangelho, ouvir a verdade e ir meio que na onda de todo mundo, mas nunca ter crido no Evangelho. É amar essas coisas, inclusive, mas de uma forma sutil, em que não dá nem para perceber. Por isso você tem que fazer um exame. Viu de onde eu tirei os 75%? Mas tem uma boa terra. 25% finais. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende, e aqui Lucas é preciso, retém a palavra. Nunca mais larga da palavra. E este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Esse creu no Evangelho. Esse foi regenerado. Esse houve uma mudança de vida. Mudança de caráter. Eu falei hoje de manhã que eu achava, quando a gente vai crescendo e pela graça de Deus, o Senhor que nos ama vai nos corrigindo, eu achava que, olha, pedras e espinhos, a semente nasce. Nasceu de novo. Não tem nada a ver. Elas não produziram nada, por isso nunca creram. Eu achava assim, é crente sem fruto, não existe isso. Isso é falso. Sim, o próprio Senhor Jesus está dizendo que nem todos que nascem de novo produzem da mesma forma. 100, 60 e 30, cada um produzindo, capacitado pela graça e pelo Espírito, produzindo frutos. Mas não tem aqui um que produz 0. Portanto, só a boa terra foi genuinamente convertida. Não há cristãos que não produzam frutos. O que são os frutos?
Frutos é a mudança de vida que o Evangelho produz. Alguém que foi genuinamente convertido ao Evangelho vai ser mudado e transformado pelo poder do Evangelho. Não tem como ser do mesmo jeito, não tem como viver do mesmo jeito, com os mesmos valores, com a mesma mente, com os mesmos gostos, com os mesmos prazeres, com as mesmas afeições. Não dá para eu continuar vendo, ouvindo, falando, pensando o que eu fazia, tudo que eu fazia antes de crer em Cristo. É impossível. Frutos são isso. Você está dizendo que, então, eu vou sempre produzir? Não. Infelizmente, deste lado, nós ainda cometemos pecados. Mas há uma mudança tão grande em nós que eu não quero mais cometer nenhum pecado. Quando eu sou confrontado pela palavra com o meu pecado, eu não racionalizo, eu não justifico, ainda que eu tente inicialmente, mas o Espírito Santo que habita em mim vai dizer: Marco, você pecou. Vá diante do Senhor, peça perdão, clame misericórdia. Vá diante do Senhor, além de pedir perdão e misericórdia, peça a Ele que te capacite e mude a sua vida, mude os seus valores, os seus gostos. Se alguém realmente creu em Cristo, Cristo muda a vida daquela pessoa. Qual terreno você é? Essa é a pergunta sem responder. Você já ouviu o Evangelho? Não. Não? Vou falar do Evangelho para você agora. A Bíblia diz que Deus criou esse universo maravilhoso. E ao final, em Gênesis capítulo 1, versículo 31, Deus viu que tudo que Ele havia feito era muito bom. Muito bom, estávamos eu e você, representados em Adão e Eva, os nossos pais. Mas a Bíblia diz também que eles decidiram, Adão e Eva, estavam no mundo perfeito, sem dor, sem pecado, sem sofrimento, na presença de Deus. Eles decidiram, optaram por desobedecer a Deus, se rebelar contra Deus. Isso é o pecado. Naquela hora, naquele momento, eles pecam contra Deus. E Deus não tem relação com o pecado, Deus os tira da realidade que eles estavam. Deus então vai conceder a eles, uma promessa que Ele havia feito antes deles pecarem, que eles teriam filhos. Os filhos deles nascem em pecado, e a gente vê a história, e eles cometem pecados. Os filhos dos filhos deles, os filhos dos filhos dos filhos, até chegar em mim, em você. Todos nós, a Bíblia diz que nós nascemos em pecado. E por isso estamos separados de Deus, por causa do nosso pecado. Mas a Bíblia diz que Deus amou pecadores. Ele amou pecadores como eu e você. Ele me amou, não sei se você crê. Ele amou pecadores como eu e você. E Ele amou tanto que deu o seu Filho. Deu é graça. Deu de graça o seu Filho. Para quê? Para que pecadores como eu e você creamos no que Cristo fez. E o que Ele fez? Ele morreu na cruz. Ele derramou o seu sangue para purificar pecados de pecadores. Ele atraiu aqueles que Ele elegeu antes da fundação do mundo no seu corpo para que morressem com Ele. E na ressurreição Ele deu uma nova vida a todos aqueles que creem. Isso é o Evangelho. Você ouviu o Evangelho? Você crê no Evangelho? Eu creio. Então, se você crê no Evangelho, Cristo, o Evangelho vai mudar a sua vida. Nessa realidade, eu e vocês não seremos perfeitos, mas nós vamos ver o poder do Evangelho transformando a nossa vida. Se você creu no Evangelho, você é essa terra. Só pela graça de Deus. Só pela misericórdia e amor de Deus. Qual terreno você é? Cristo é Senhor da sua vida? Ele é o meu Salvador. Ele é o Senhor.
Salvador, ele justificou. Senhor, ele é dono. Ele governa a sua vida. Tudo que você faz, você tem o desejo de agradá-lo. Onde? Em tudo que você faz. Quando a palavra de Deus mostra que uma prática sua é pecado, o que você faz? Ah, mas é assim, todo mundo faz. Não, todo mundo que não crê em Cristo. Como é que você acha? Você creu em Cristo? Você foi regenerado, foi convertido? Sim. Espero que você realmente tenha crido. Aí você bate no peito e diz assim: eu decidi ser uma boa terra. Não. A boa terra foi preparada por Ele. Eu escolhi a semente. A semente caiu, eu decidi pegá-la. Não, você não fez isso. Foi a graça de Deus que fez. A graça de Deus que nos fez terra boa. Para que toda honra e glória sejam dadas somente a Ele. Para que nós o louvemos agora e eternamente pelo que Ele fez por nós. Sim, você ouviu o semeador lançar a semente. Sim, você recebeu, você se arrependeu. Você só fez isso de verdade, se você e eu fizemos, foi pela graça dele. Deus, em sua soberana graça, preparou o terreno. Se eu e vocês cremos, nós vamos passar a eternidade louvando a Ele, porque Ele, em sua graça, preparou o terreno. Quando a gente canta, não sei por que de Deus o amor a mim se revelou, por que razão o Salvador para si me resgatou. Eu não sei, porque se dependesse de mim eu nunca ia querer, mas eu canto hoje, porque Ele me fez terra boa, em sua maravilhosa graça. O desejo de todo aquele que prega, como o Jamil falou aqui, o nosso desejo, o maior prazer que um pai tem é ver o filho crer no Evangelho. Todas as vezes que nós pregamos o Evangelho, o meu desejo é que eu pudesse entrar no seu coração e fazer você crer no Evangelho. Mas eu não posso. Nem eu, nem ninguém. Homem pecador, mas Ele pode. E o meu desejo, a minha oração é que Cristo revele o Evangelho para você. Que você creia e que você receba Cristo como uma terra boa. Pela graça de Deus, todos nós ouvimos a palavra. Que eu e vocês estejamos entre esses 25% minoritários, para a glória dEle.